Olá, esse vídeo de introdução à série que eu prometi de manutenção amadora do Intellivision. Então vamos lá. É claro que nós encontramos facilmente vídeos de excelentes técnicos, né, fazendo manutenção do Intellivision, normalmente sobre um defeito específico, um assunto específico, mas a ideia aqui é, usando esse console que eu comprei já faz algum tempo, não abri ele ainda, né, então não sei o estado dele, mas ele está funcionando, e aí a gente vai, ao longo desses vídeos, fazer o caminho completo, desmontar, fazer a limpeza dele, a manutenção que vai ser necessário, que a gente vai poder perceber, e o foco vai ser sempre a manutenção amadora, tá? Eu não tenho formação elétrica, nem eletrônica, não é minha profissão, esse é meu hobby. E há poucos anos eu comecei a formar minha coleção e fui nesse processo de comprar console, fazer a revisão, vender, comprar outro, até poder ir ficando com algumas peças. E aí, com essa experiência, o que eu quero passar para vocês é o processo completo, mais detalhado possível, usando as ferramentas mais básicas possível, que todo mundo pode ter, para você, se for seu objetivo, fazer a manutenção do seu próprio console, né, colocar ele para funcionar novamente, fazer a, a revisão dele, deixar ele zeradinho, ou se seu objetivo é comprar o console no estado, fazer a manutenção dele para revender, também seguindo nesse caminho, tá? E aí fatalmente a gente vai entrar em algumas polêmicas, porque eu vou usar essa experiência que que eu tenho com algumas dezenas de consoles aí restaurados, em alguns pontos sendo bastante técnico, em outros sendo bastante prático, tá? Lógico, com o objetivo da melhor restauração possível, mas aí dentro das possibilidades de cada um. E ao longo do processo, todo comentário é bem-vindo, tá? Se tiver alguma uma dúvida, precisar explorar mais algum ponto, ou se você tem uma experiência em determinado assunto que a gente está tratando, por favor, a colaboração é bem-vinda, tá? Assim como é bem-vinda a participação no nosso grupo lá no WhatsApp. Lá a gente, lógico, se diverte aí com temas dos anos 80, mas também nos ajudamos, né, tecnicamente com o que cada um precisa, e é lógico, existe venda de itens lá, mas o objetivo é sempre fortalecer a comunidade. As peças que a gente vai utilizar nessa restauração aqui também, se eu não tiver, alguém lá do grupo tem, sempre com custo acessível, tá? Com um lucro mínimo aí, inclusive as membranas dos controles, nós nos juntamos lá, fechamos um lote direto com o fabricante para ter um preço acessível para todo mundo lá. Então a gente se ajuda nesse sentido também. E dentro dessa manutenção, é lógico, se o console é nosso, né, a gente vai querer deixar ele zeradinho e preservar da melhor forma possível. Mas também se você pretende agora ou depois vender, né, esse console que você vai restaurar, com esse trabalho você vai valorizar aí o seu item, né, vai poder vender ele por um preço maior. Em casos extremos, esse Nintendo da foto, por exemplo, do jeito que ele está, tem que ser vendido como sucata, né? Se tiver um pouco de trabalho em cima da restauração dele, vai conseguir pelo menos um preço mínimo. Bom, e o foco é o Intellivision 1,
Mas aí ao longo do processo também a gente vai fazer alguma demonstração, vai colocar o contexto do Intellivision 2 também, tá? Bom, e no próximo vídeo a gente começa com a ação propriamente dita, mas só para fechar essa introdução, passar algumas dicas de segurança nessa manutenção, porque tem alguns detalhes que mesmo técnicos experientes aí acabam por distração cometendo esses erros. E nós estamos falando de um console que tem muitas peças que não tem reposição, né? Se queimar um processador, um um CI de vídeo, a gente vai perder o console. E aí o primeiro ponto de atenção é o cuidado de sempre desligar a alimentação elétrica do console. Em vários momentos a gente vai estar com o console aberto e precisando energizar ele para fazer algum teste, né? E aí não pode ter distração. A gente tem que estar sempre ciente se o console está energizado ou não. Para evitar choque elétrico, né, a gente poder sofrer algum dano pessoal nisso, e outra, a gente pode correr o risco de queimar o console, derrubando alguma ferramenta nele ou mexendo em algum fio enquanto ele está energizado, tá? Então a regra básica é sempre estar ciente se ele está conectado à energia ou não. Para isso, você pode usar um filtro de linha próximo à, à bancada, próximo onde você está utilizando, ou efetivamente desligar o cabo da tomada e deixar o cabo visível próximo da sua área de trabalho, para você ter lá visualmente a, a certeza de que ele está desligado. Outro ponto de atenção é com a energia estática, né, ou propriamente eletrostática, essa descarga de energia tem uma corrente baixa, mas uma tensão bastante alta, e essa descarga em algum circuito integrado realmente pode danificar ele. A solução profissional para mitigar isso é inviável no ambiente doméstico, né? Se a gente usar uma pulseira antiestática ligado no aterramento doméstico, a gente corre mais risco do que se a gente tomar alguns cuidados básicos. E aí o básico é não utilizar, por exemplo, blusas de lã, tapete embaixo da bancada, tudo que possa estar carregando a gente com energia estática, que depois a gente pode estar descarregando no console quando tocar ele. Principalmente nos dias mais secos, né? Antes de começar a manutenção, encostar em alguma uma parte metálica grande para poder fazer essa descarga e evitar sempre de colocar, tocar diretamente, né, os circuitos integrados. Tomando esses cuidados, o risco de, de ter algum problema aí fica bem reduzido. E para evitar o acúmulo dessa energia na bancada, procurar sempre usar esse tapete, né, essa manta de silicone ou de cortiça, na pior das hipóteses uma cartolina, algum material realmente isolante, né, e nunca utilizar algum pano, alguma coisa que possa estar acumulando a energia estática. Outras dicas básicas aí para evitar retrabalho, né, manter o espaço de trabalho organizado, juntar potinhos, né, para colocar os parafusos que vão sendo retirados por fase, né. A gente vai insistir um pouco nisso durante o processo, fazer marcações com caneta, para indicar, polaridade e, sempre que possível, ir tirando foto do processo. Então, aí, principalmente durante a desmontagem, a cada fase ir tirando uma foto, porque depois soltar um fio ou se ficar em dúvida, de mais de um componente que tirou ao mesmo tempo, fica difícil identificar isso. Se você não tiver outro console para poder comparar também, não tiver acesso aos esquemas, vai ficar difícil, né. Então, tira uma foto
a cada fase do processo. Se você tiver dúvida, né, você pode recorrer a essas fotos, no final do processo você pode apagar. Então é isso. No próximo vídeo vamos começar com a prática, colocar a mão na massa, deixar esse queridão aí novinho de novo. É isso aí, valeu!